پایان جمهوری اسلامی پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. همیهنانم جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده. Explosões em refinarias, sabotagens silenciosas em campos de gás. Uma sequência de ataques cirúrgicos que colocaram o Irã de joelhos. Você provavelmente viu as manchetes dizendo que foram os Estados Unidos. Mas o que poucos sabem é que por trás de tudo havia algo ainda mais letal: o Mossad. Sim, a agência mais temida do Oriente Médio não apenas observou, ela identificou o ponto fraco do Irã. E quando descobriu onde pressionar, o colapso foi inevitável. O que parecia apenas mais uma ofensiva militar, na verdade, foi o início de uma derrocada interna muito maior. Uma crise que atravessa as fronteiras do petróleo, da eletricidade e da fome, e está desestabilizando o país por dentro. E para deixar claro o tamanho da ruína, Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã e símbolo da oposição ao regime, declarou que a República Islâmica chegou ao fim. Segundo ele, Khamenei se esconde como um rato medroso e perdeu totalmente o controle da nação. Para Reza, o que começou é irreversível. Hoje, neste vídeo, você vai entender como o Irã está entrando em colapso econômico e por que o que está acontecendo ali pode desencadear algo ainda mais perigoso para o Oriente Médio inteiro. Fique até o final, porque o que vamos revelar não está nas manchetes. Está nos bastidores de uma guerra silenciosa. O Irã está desmoronando. E tudo começou quando o Mossad acertou onde mais doía. Veja isso. Silos de petróleo em chamas, o maior campo de gás natural do Irã sob ataque coordenado. Não, isso não é ficção geopolítica. Isso está acontecendo agora. Enquanto o mundo finge normalidade, Israel e os Estados Unidos já estão mirando diretamente no coração energético do regime iraniano. E o que antes era uma crise, agora virou colapso. A economia iraniana não está apenas em apuros, ela está em coma induzido. O país vive o que os analistas já chamam de década perdida, um período marcado por estagnação econômica, inflação desenfreada e uma moeda que virou pó. O real, que já foi símbolo de soberania nacional, hoje mal compra um pedaço de pão. A inflação beira os 50%. E o câmbio no mercado negro virou piada de mau gosto. $1 vale mais de 700 mil reais. Isso mesmo. Um salário médio mal paga o aluguel. E isso se o cidadão ainda tiver onde morar. Um pacote de arroz que antes custava 100 mil reais, agora ultrapassa 1 milhão. Os salários não acompanham essa escalada absurda. A maioria dos trabalhadores sobrevive com 40 milhões de reais por mês, o que mal cobre os gastos com alimentação. E sabe o que o Banco Central fez diante dessa tragédia? Ligou a impressora de dinheiro. O resultado foi previsível. Mais inflação, mais miséria, mais revolta. E o caos não para por aí. Dados da Agência Iraniana de Estatísticas mostram que os preços de produtos básicos, como pão, óleo e carne, subiram mais de 60% desde 2023. Já um simples celular importado virou item de luxo, impossível de comprar com uma moeda que não vale nada fora das fronteiras. Mas esse é apenas o cenário visível. O que está por trás é ainda mais sombrio. Estima-se que mais de 30 milhões de iranianos vivem hoje abaixo da linha da pobreza. 30 milhões. Isso é mais do que toda a população da Venezuela, país com o qual o Irã, aliás, tem dividido os métodos de sobrevivência em meio ao colapso. Agora veja isso. Jovens desempregados, mulheres desesperadas tentando vender artesanato nas ruas. A taxa oficial de desemprego gira em torno de 10%, mas entre os jovens ultrapassa os 30%. Para as mulheres jovens, o número explode, 42%. Não é só estatística, é uma bomba relógio social. E enquanto isso, as indústrias desabam. O setor automobilístico, que já foi símbolo de progresso nacional, virou um cemitério de fábricas. Em 2011, o Irã produzia 1,4 milhão de veículos. Em 2024, mal chegou a 1 milhão. Cidades como Tabriz estão mergulhadas em desemprego em massa. Cafeterias fecham as portas. Lojas em Isfahan não vendem nem para cobrir a luz.
O setor privado, que deveria ser o pulmão da retomada, está afogado em burocracia e sem acesso a crédito. E aí vem o efeito dominó. Uma loja fecha, o funcionário é demitido, o fornecedor perde contrato, a economia local implode. Isso acontece todos os dias, em todas as províncias. E o que sobra? O mercado paralelo. Veja isso. Refinarias em chamas, oleodutos sabotados e o Irã tentando manter sua economia de pé com criptomoedas. Um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo apostando no Bitcoin como último recurso. O motivo? O real derreteu, os bancos estão bloqueados e o país foi expulso do sistema financeiro global. Em 2024, cerca de $1 bilhão em criptos circularam no país, especialmente com China e Turquia. Para quem está fora do SWIFT, isso é sobrevivência, mas o preço é alto. A mineração de criptomoedas consome 10% da eletricidade nacional, provocando apagões em cidades como Mashhad. E quem lucra com isso? Grupos ligados à elite. O povo segue no escuro, literalmente. Em 2025, uma queda no valor das criptos gerou $200 milhões em prejuízos. O governo reagiu com repressão, fechou minas, prendeu operadores, mais uma aposta que virou ferida. E o mais absurdo: o Irã nada em petróleo. Só em 2024, produziu 3,2 milhões de barris por dia, rendendo cerca de $18 bilhões, a maior parte para a China. E mesmo assim, o país está quebrado. Por quê? Parte da culpa está no cálculo otimista. O orçamento foi feito prevendo o barril a $80. Em 2025, caiu para 70. Cada dólar abaixo é um rombo. Some a isso o custo dos alimentos e o fato de que o Irã importa 60% do trigo que consome. O dinheiro não fecha, e o que sobra do petróleo vai para onde? Para o Hezbollah, para milícias, para sustentar guerras enquanto a população passa fome. Quando o barril valia mais de $100, o governo distribuía benefícios, mas nunca preparou um plano B. Com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, os ativos foram congelados e os compradores sumiram. Hoje, o Irã vende petróleo com desconto, usando navios fantasmas e intermediários, operando à margem do mundo. Sem acesso a bancos, o país não consegue importar tecnologia, peças ou expandir sua infraestrutura. Ficou isolado, afundado em ideologia. Enquanto países como Coreia do Sul diversificaram suas economias, o Irã ficou esperando que o petróleo resolvesse tudo. Não resolveu. Startups até crescem, mas sem crédito real. O turismo, que já levou milhões a Persépolis, também afundou. Ninguém quer visitar um país à beira do conflito. Hoje, a economia iraniana é como uma cadeira de uma perna só, instável, insegura e fadada a cair. Mas isso ainda é só a superfície. Imagine um país cercado por sanções, sem acesso a bancos internacionais, com investimentos externos evaporando. E mesmo assim, a elite vive como se nada tivesse acontecido. Esse é o Irã. Desde a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, em 2018, o Irã virou um pária financeiro. Montadoras e investidores abandonaram o país. O investimento estrangeiro despencou de 5 bilhões para menos de $1 bilhão por ano. Fábricas fecharam, empregos sumiram, a economia travou. Mas o colapso não é só externo. Por dentro, o país apodrece com a corrupção. Fábricas têxteis em Shiraz, que já exportavam tapetes ao mundo, estão vazias. Enquanto isso, o governo injeta bilhões em subsídios, que alimentam contrabando, desperdício e roubos em escala industrial. A gasolina é quase gratuita, o que incentiva o consumo e o tráfico ilegal para fora. Só os subsídios aos combustíveis e alimentos consomem $80 bilhões por ano, quase metade do orçamento. E boa parte desse valor simplesmente desaparece. Em 2023, um escândalo revelou o desvio de $4 bilhões, supostamente destinados à importação de chá. Isso mesmo, chá, enquanto hospitais enfrentam a falta de insulina. Tudo isso acontece com o aval de quem manda. Empresas ligadas à Guarda Revolucionária controlam setores inteiros, ganham contratos sem concorrência e esmagam qualquer tentativa de modernização.
Quem está dentro do sistema enriquece. Quem está fora, sobrevive, se conseguir. E não, isso não é apenas incompetência. É um projeto que começou em 1979, com a Revolução Islâmica. O regime nacionalizou tudo e criou uma economia centralizada, travada por disputas internas. De um lado, reformistas tentam respirar. Do outro, radicais bloqueiam qualquer mudança que ameace seus privilégios. Em 2023, quando se propôs cortar parte dos subsídios que sangram o orçamento, a proposta foi enterrada. A desculpa? Não é o momento. Mas a verdade é que nunca será. Não para quem lucra com o caos. O Irã tem petróleo, juventude qualificada e uma cultura milenar. Mas está sendo sufocado por um sistema que transforma miséria coletiva em lucro privado. E o povo está despertando. E quando essa frustração explodir de vez, não será só uma crise econômica. Será o colapso de um regime que apodrece por dentro. Imagine rios secos, campos abandonados e agricultores vendendo suas terras por centavos. O Irã não está apenas em colapso econômico. Agora, também está perdendo sua capacidade de se alimentar. Em províncias como Khuzistão, a produção agrícola caiu 20% desde 2020. Famílias fogem do campo para cidades como Ahvaz ou Teherã, onde não há emprego nem teto. Em Kerman, produtores de pistache, símbolo nacional, faliram por não conseguirem pagar pelas bombas d'água que ficaram 30% mais caras. O governo admite, seriam necessários 5 bilhões de dólares para restaurar os sistemas de irrigação. Mas os cofres estão tão vazios quanto os leitos dos rios. Nas cidades, o colapso se espalha. Teherã enfrentou cortes de água em 2024 e tempestades de poeira paralisaram rotas comerciais. Enquanto isso, aluguéis disparam e empregos desaparecem. Um apartamento de um quarto custa metade do salário médio, quando há salário. E o futuro está na mão de uma juventude frustrada. Em 2024, 60% dos graduados estavam desempregados ou subempregados. O diploma se tornou um papel inútil. As mulheres são ainda mais penalizadas. Apenas 14% participam do mercado de trabalho e são as primeiras a serem demitidas. No interior falta tudo: estrada, escola, esperança. Os agricultores não conseguem pagar por sementes ou fertilizantes. A desigualdade entre Teherã e o restante do país virou uma ferida aberta e agora sangra revolta. Os protestos explodiram em 2022 com o caso Mahsa Amini, mas a faísca já estava acesa muito antes. Em 2019, foi o combustível. Em 2023, a fome. Em 2024, a inflação. Pneus queimam em Tabriz, gritos ecoam em Qom. A repressão já matou centenas e, mesmo assim, o povo continua indo às ruas. No inverno de 2024, famílias congelaram no norte do país, enquanto fábricas desligavam as máquinas por falta de energia. O déficit de gás natural ultrapassou 350 milhões de metros cúbicos por dia. E o povo fica no escuro, literalmente. A raiz da crise é óbvia: anos de sanções, infraestrutura sucateada e um governo que prefere financiar conflitos no exterior do que aquecer sua própria população. Desde 2011, mais de 50 bilhões de dólares foram enviados para o regime sírio, além de 1,6 bilhão por ano para grupos como Hezbollah e Hamas. Enquanto hospitais apagam luzes, o Irã queima dinheiro em guerras que não são suas. Para o cidadão comum, isso é uma traição. Há saídas no papel. Os subsídios consomem 80 bilhões de dólares ao ano, quase uma bomba fiscal. Cortar tudo de uma vez seria um desastre. Mas com planejamento, como a Jordânia fez, é possível aliviar a carga. O problema é que o Irã já tentou em 2010 e fracassou, por falta de preparo. E como cortar gastos num país corroído pela corrupção? O Irã está entre os piores no ranking global de transparência. Grupos ligados à Guarda Revolucionária controlam 20% do PIB, blindados contra qualquer fiscalização. Um ministro das Finanças já caiu por escândalos bilionários. Mas o sistema segue intocado. Mesmo assim, há lampejos. Startups em Teherã criaram milhares de empregos, mas sem crédito e apoio são projetos sufocados.
O turismo também poderia render bilhões. Persépolis está lá, esperando. Faltam apenas visitantes e estabilidade. Outros setores mostram potencial. Petroquímicos geram 14 bilhões de dólares por ano e a mineração tem depósitos valiosos de cobre e ferro. Mas sem tecnologia moderna, tudo opera abaixo da capacidade. A agricultura, que emprega 18% da população, sofre com logística e falta d'água. Os custos de exportação subiram 25% em 2024. O problema não é falta de recursos, é falta de sistema. Se as sanções fossem suspensas, o Irã poderia acessar mais de 50 bilhões de dólares retidos e vender petróleo legalmente. Isso mudaria radicalmente o panorama. Mas antes disso, o país precisa escolher: continuar financiando guerras ou cuidar da sua própria gente. E é aqui que chegamos ao ponto decisivo. O golpe sofrido com os ataques israelenses e estadunidenses e a revelação da falha das defesas iranianas expôs o regime como um tigre de papel. Em Londres, a vencedora do Nobel, Shirin Ebadi, prevê uma revolução pacífica, à medida que cresce o descontentamento com o governo de Ali Khamenei. Enquanto isso, Reza Pahlavi, filho do Shah, garante que o fim da República Islâmica está próximo. Intensifica-se o alerta. A elite radical teme reformas, mas a sociedade clama por mudanças. A pergunta agora é se a transição será controlada ou explosiva. Uma coisa é certa: o futuro do Irã, e possivelmente de todo o Oriente Médio, depende dessa rota. Gostou desse mergulho nas entranhas da crise iraniana? Então deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber: você acha que o Irã ainda tem chance de se reerguer ou o colapso já é inevitável? Se esse conteúdo prendeu sua atenção, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Especialmente se você se interessa por geopolítica, energia, economia e os bastidores do poder no Oriente Médio. Porque o que vem por aí vai revelar ainda mais sobre os riscos que essa crise representa para o mundo todo. Aproveite também para conhecer o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, bastidores inéditos e conteúdos exclusivos sobre guerras, espionagem e os bastidores das decisões que moldam o futuro. Tudo com independência total. Aqui não tem verba pública, não tem partido político, nem amarras com anunciantes. Tem apenas você, que busca informação direta, profunda e sem maquiagem. Se quer continuar explorando esse cenário geopolítico em ebulição, clique agora nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Você vai entender como outras potências estão se reposicionando diante da crise iraniana e por que o que acontece lá afeta todos nós. O Irã pode estar à beira do abismo, mas o conhecimento é a única forma de não cair com ele. Até a próxima.